Bem-vindos a mais um episódio do E-Commerce à Quarta. Já sabem que este é o podcast para quem quer começar um negócio de e-commerce, começar a vender online ou para quem já vende online e quer aumentar as suas vendas. Hoje trazemos mais um convidado, uma convidada, a Ana Chapeta, espero estar a dizer bem o nome, é Client Success Manager do Alibaba.com para Itália e Portugal. E vamos então conversar sobre vender nesta plataforma, que é uma das dúvidas que muitas das pessoas que nos seguem têm, que é como é que pode expandir as suas vendas além dos seus próprios canais, dos seus próprios B2Cs, não é? Aqui estamos a falar numa perspectiva mais B2B. Correto, Ana? Boa. Então, vamos aqui falar início do Alibaba.com. Na verdade, acho que toda a gente já conhece, mas acho que é sempre bom fazermos aqui uma introdução. Como é que diria que o Alibaba.com se diferencia de outros marketplaces? Nós temos aqui outros exemplos, a Amazon, o eBay. Quais são aqui os pontos fortes do Alibaba.com? Perfeito. Bom, obrigada antes de tudo, né, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui hoje. E contando um pouquinho do Alibaba.com, eu acho que quando eu converso com os empreendedores, às vezes eles têm algumas dúvidas sobre o que é a plataforma, para que ela funciona. Então, a Alibaba.com, ela é uma plataforma B2B, e a diferença da Amazon, por exemplo, do eBay, como tu mesmo mencionou, é que essas plataformas são mais B2C, ou seja, são focalizadas no cliente final. A Alibaba.com é focalizada no cliente B2B, ou seja, vendas em grande quantidade, e ela consegue colocar em contato direto comprador do mundo inteiro com o vendedor do mundo inteiro. E assim, até uma coisa interessante que eu acho que é importante mencionar, é que o vendedor, o seller, né, que está presente na plataforma, ele consegue não só gerenciar o seu account e ter controle, total domínio da sua presença dentro da plataforma, mas ele também tem um contato direto com os compradores que ali estão, os compradores que contatam eles e querem saber mais informações sobre os seus produtos. Ótimo. E em relação aos portugueses e às marcas portuguesas, que tipo de oportunidades o Alibaba.com tem para estas marcas e para estes negócios? Bom, antes de mais nada, acho que é a visibilidade global, né? A Alibaba.com hoje, ela está presente em mais de 190 países, ou seja, cada cantinho do mundo a gente consegue cobrir através da nossa presença. A plataforma tem já 25 anos de história, então é já muito renomada em muitos mercados. E digamos que dos benefícios, né, uma das vantagens que ela traz para o vendedor, para o empreendedor português, é realmente uma presença global. Ter também um site dentro da plataforma que vai ser traduzido em outras 19 línguas, ou seja, tem um site localizado, né, para todos os tipos de compradores que ali vão chegar. E realmente eu acho que é essa possibilidade de entrar em contato com compradores do mundo inteiro, estando no seu escritório, sem sair do lugar. Claro, e também acho que esta potencialidade de vender em B2B, não é? Porque às vezes falamos muito da venda B2C, diretamente ao consumidor final, mas Portugal é muito rico em produção, não é? Em produtores. Portanto, esta possibilidade de vender em quantidade, que depois vai-nos ter menos impacto na parte logística, na parte de envios, acho que também é aqui um ponto muito relevante da plataforma. Sim, eu acho que é interessante isso que tu mencionou, porque quando a gente conversa com os empreendedores portugueses, eles já fazem isso, eles já fazem o B2B, né? Eles já estão acostumados a estar nesse mercado. Para eles, falar de B2C é algo que é novo, né? Novo, entre aspas, né? Mas eles já iniciaram no mercado no B2B. Então, para eles, a plataforma seria um canal onde eles poderiam ampliar esse contato com compradores de todo mundo, que de repente é aquele instrumento que faltava para eles poderem chegar mais longe. Certo, em vez de terem que se deslocar a eventos ou feiras, muitas vezes também tem esse feedback, que é o reduzido impacto que hoje as feiras têm, os eventos acabam por ter menos interesse, menos impacto, não é? E há menos pessoas realmente interessadas em comprar nas feiras, se calhar mais curiosos do que propriamente feiras, enquanto que no Alibaba.com não é assim, não é? Quem está lá está com interesse de transação comercial, não é? Perfeito, não, acho que tu resumiu muito bem aquilo, o que é realmente a plataforma. Claro que a gente diz que a Alibaba.com, ela é um complemento dentro da estratégia de exportação do cliente, ou seja, com certeza as feiras físicas são ainda importantes, mas a plataforma online,
ela vem para suportar tudo isso que as empresas já estão fazendo para ativar novos compradores. E além do mais, a gente consegue ter contato, como tu dizia, com os compradores que ali estão para comprar, que já estão interessados em fazer uma compra, ou seja, já estão mais engatilhados, né, a começar uma negociação. Ótimo. E para uma empresa portuguesa estar na plataforma, quais é que são os requisitos? Bom, então o requisito principal é ter uma empresa, né? Ou seja, ter um registro empresarial válido dentro de Portugal. Depois disso, ela precisa ter produtos que sejam exportáveis, tenham a potencialidade de ser exportado, né, em outros lugares do mundo. E além disso, ter, digamos, uma ideia daquilo que é vender os seus produtos online. Muitas vezes as empresas ainda não estão tão familiarizadas com esse aspecto, né? Então a gente consegue dar para eles uma ideia mais geral daquilo que é a plataforma, consegue desmistificar aquilo que é a plataforma, mas eu diria que os principais pontos aqui para eles saberem é ter um registro empresarial português, né, válido, e também ter produtos que sejam exportáveis. E o último pontinho seria aquele que ter a capacidade de produzir em grande quantidade, porque a gente está falando de B2B, né? Certo, sim. E é verdade que muitas empresas portuguesas, quando começam a vender online, não têm pontos importantes como descrição de produto, não é? Fotografia de produto, coisas assim muito simples para nós, não é? No digital são simples, mas que na verdade muitas dessas empresas não têm, não é? Sim. E o digital quase leva à transformação da empresa. Tem que existir realmente a transformação digital da empresa para poder vender online, não é? É bem isso que você está falando. Acho que até é muito interessante notar, quando a gente conversa com as empresas que ainda não estão muito digitalizadas, elas são muito, como é que eu vou dizer, enquadradas naquela ideia delas. Não, eu sempre fiz assim, então funciona. Não, a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui para a venda online poder acontecer. Então, bem o que tu falou. Realmente tem que se adaptar, tem empresas que ainda não têm o material, fotos bem feitas, né, de qualidade, não tem descrição de produto, nunca colocaram nada online, não tem um site oficial, então não tem nem da onde, digamos, tirar informação, não tem ainda também, às vezes, até uma identidade forte da sua empresa ou da sua marca, né? Então, todas essas coisas têm que ser um pouquinho, eles têm que estar com a mentalidade aberta, com a cabeça aberta para abraçar esse novo projeto. Certo, é um desafio, sem dúvida. E em relação aos vendedores portugueses ou aos produtos que os nossos vendedores já estão a vender na plataforma, o que é que vem como sendo mais atrativo neste momento para o mercado internacional? O que é que há mais procura, eventualmente, da nossa produção nacional? Bom, a plataforma Alibaba.com, ela é uma plataforma generalista, ou seja, se tu entra dentro dela, faz uma pesquisa, tu vai realmente encontrar todos os tipos de categoria possíveis dentro da plataforma, né? E a gente tem, seja categorias que são mais digitalizadas, que é o food and beverage, que é, por exemplo, o vestuário. São categorias que já estão no e-commerce há muito tempo, né? Mas a gente também vai ter categorias que não são tão digitais. Vai ter o mobiliário, por exemplo, vai ter toda a parte de matéria-prima, vai ter também o maquinário. Ou seja, são categorias que hoje até o empreendedor português ele não acredita que ele possa vender esse tipo de produto através do online. Então, a plataforma, ela tem toda essa vastidão de categorias, mas hoje, quando a gente fala de mercado europeu, o que a gente vê, digamos, como procura do mercado global, dos compradores globais, quando se fala de produtos europeus, eles vão procurar, com certeza, em maior quantidade, o setor do food and beverage, beauty, personal care, também tem toda aquela parte de home and garden, que ali dentro tem um mundo, né? Home and garden pode ser tudo, mas a gente tem desde a parte de produtos de limpeza, por exemplo, até a parte de decoração para casa, o mundo pet, ele tá ali dentro. Também temos a categoria do textile, vestuário, calçados, tem a parte de produtos industriais, ou seja, realmente é um mundo, mas quando a gente fala de Europa, essas são as categorias que mais chamam a atenção dos compradores globais hoje. Ótimo. Imagine que uma empresa está agora a começar e nós sabemos que o Alibaba.com é uma plataforma que é um marketplace competitivo, não é? Porque temos aqui muitos sellers já, temos muitos vendedores e ainda bem. Como é que acha que um vendedor português se consegue destacar dentro da plataforma neste momento?
Boa. Eu vou me coligar com aquilo que a gente estava falando até antes, né? Fazer um link. O fato das páginas de produto bem ricas de informação, com imagens que sejam claras, de alta qualidade. Esse realmente é o ponto número 1, porque no momento que a empresa ela entra na plataforma, aquilo que vai atrair os compradores são as páginas de produto. Quando eu, comprador, faço uma procura na plataforma, eu vou fazer uma procura usando palavras-chave, as palavras-chave vão fazer um link com as páginas de produto do cliente, e aí eu vou ver uma lista de produtos, né, nesse resultado de procura. E ali eu vou ver aquilo que me chama mais atenção, ou seja, ter uma página de produto com imagens claras, com informações, né, ricas de informação, com informações claras sobre o produto, isso ajuda a atrair o cliente. E depois, a gente não pode deixar de falar do advertising, né? Acho que o advertising acabou tomando muito espaço dentro daquilo que é a esfera digital, e hoje ele é um dos principais pilares para a gente conseguir acelerar o processo de entrar em contato com o comprador ou atingir pelo menos aquele que é o nosso público-alvo. Eu diria então que os pontos principais aqui são pensar realmente em construir páginas de produto que sejam bem claras, com bastante informação para os compradores, e depois focar também na parte de criar uma estratégia de advertising que possa impulsionar o account no meio daquela multidão de competidores que vão ter dentro da plataforma. Certo, então a publicidade será... Eu não conheço, portanto estou a fazer uma pergunta muito aberta. Sim. Então, quando fazemos publicidade dentro da plataforma Alibaba.com, será por palavra-chave? Será por segmentos de negócio? Como é que nós podemos fazer esse anúncio lá dentro? Perfeito. A gente tem diferentes tipos de advertising, na verdade. Aquele clássico é, até citando, digamos, um competitor, entre aspas, né? O Google Ads, da Google. É uma campanha que ela é feita através de palavras-chave, e essa campanha, ela vai fazer com que os produtos apareçam no resultado de procura através do link que ele vai fazer, do match que ele vai fazer com a procura do comprador. E aí, no momento que o comprador ele clica na página de produto, ali a gente vai pagar por clique, então. Então, pay per click. A gente também tem outros tipos de advertising, de campanha de advertising, que elas podem ser a aquisição de uma palavra-chave, por exemplo. E aí a gente consegue fazer com que esse vendedor, ele acabe se tornando um líder de setor dentro da plataforma. Então ele pode escolher comprar uma palavra-chave e ter por um ano inteiro um monopólio dessa palavra-chave, ou seja, sempre que essa palavra-chave ela for procurada dentro da plataforma, esse seller, esse vendedor com o seu produto, ele vai aparecer no primeiro resultado de procura, dentro do resultado de procura da plataforma. E essa é uma opção. A outra opção seria a possibilidade de comprar um grupo de palavras-chave e assim ter a possibilidade de não só ter, digamos, essa imagem de líder de setor dentro da plataforma, porque todas as vezes que essas palavras-chave forem procuradas, esse cliente ele vai ter um banner dentro da Alibaba, da Alibaba.com, mas também a possibilidade de ter a plataforma em si, Alibaba.com, sponsorizando esses produtos em outros canais de marketing, que aí vão ser dentro dos nossos competitors, né? Mas dentro do Google, do Facebook, Twitter, Instagram. Então a gente consegue fazer uma estratégia de marketing omnicanal, digamos assim. A gente faz com que tu invista dentro da plataforma, mas que consiga ter uma presença também em outros canais que são estratégicos dentro de uma estratégia de exportação um pouquinho mais ampla. Claro, porque cada vez mais é importante também atrairmos tráfego para estas páginas, não é? Não apenas contar com o tráfego da plataforma em si, mas também em atrair pessoas, isso é super importante. Uma das dúvidas que me vai surgindo quando vou falando com alguns clientes de consultoria que estão a pensar em entrar na plataforma Alibaba.com é a questão logística e a questão mais operacional, porque às vezes a produção não é difícil, não é? A produção já faz parte do dia a dia. Mas alguns deles que ainda não começaram na exportação têm muitas dúvidas sobre como é que se processa. E por outro lado também temos aqui uma questão portuguesa, que é o nosso custo de transporte, que é muito elevado em comparação com outros mercados. A comparação é sempre essa, não é? E que às vezes o comprador pode desistir da compra porque o nosso custo de transporte acaba por ser um bocadinho, se calhar, superior do que outros países aqui da Europa. Qual seria o seu conselho para quem está então a vender na plataforma Alibaba.com para ultrapassar este desafio logístico?
Bom, essa é uma pergunta muito boa, na verdade, porque sabendo a nossa história, a gente nasceu na China, né? Então, na China, a gente está muito estruturado, a gente consegue dar um suporte a 360 graus para os nossos clientes. Já aqui, a gente está se estruturando, a gente está no caminho, né? Então, hoje, a gente não consegue dar um suporte logístico para os nossos clientes, ou seja, a empresa ela vai ser responsável pela parte logística, ela vai ser responsável por entrar em contato com o cliente, fazer o envio da mercadoria e garantir que essa mercadoria seja enviada dentro do tempo, né, estabelecido. Mas a gente tem parceiros dentro do mercado português que a gente pode indicar para os nossos clientes e assim dar um suporte que eles possam precisar. E em relação a outras questões que também me colocam, por exemplo, traduções de produtos, regulamentação em determinados mercados, existe alguma forma de termos suporte por parte da plataforma ou é algo que fica ao encargo do vendedor? Bom, essa parte de regulamentações, a gente consegue dar um suporte básico sobre alguns mercados, quais são as certificações necessárias para poder estar presente nesses determinados mercados, mas como eu já falei, a gente tem parceiros, né, dentro do mercado que conseguem nos suportar para poder trazer essas informações. A gente tem com a gente também a Ouzen Consulting, que é a nossa parceira dentro do mercado português, que nos suporta não só nisso, mas também dando esse tipo de informação, assessorando os nossos clientes do melhor modo possível para poder atingir os diferentes mercados. E já falamos um bocadinho sobre produtos, sobre algumas áreas de negócio. Vê alguma tendência no consumo aqui nas compras que estão a acontecer dentro da plataforma Alibaba.com? Aqui há alguma procura específica por algum produto? Por exemplo, nos últimos anos falamos um bocadinho sobre produtos mais sustentáveis, por exemplo, foi uma das coisas que foi surgindo. Mas existem outros que possam estar a surgir neste momento que o nosso produtor, vendedor português possa até adaptar a sua produção para conseguir entregar melhor na plataforma? Bom, o que a gente vê, na verdade, como tendência é realmente um movimento dos compradores, uma certa consciência, na verdade, né? Eles estão mais conscientizados sobre os produtos e o tipo de impacto que as compras deles vão fazer depois dentro do globo, assim. Então, esse movimento que a gente vê é um movimento de compradores mais conscientes que buscam produtos de qualidade, produtos sustentáveis. Essa acho que é uma palavrinha que ela está muito mais presente cada vez mais dentro do dia a dia. E eles acabam olhando esse tipo de produtos de qualidade, sustentável, até um design diferenciado, como algo prioritário ao invés de um preço inferior, um preço mais baixo, por exemplo, que no passado isso era o que dominava o mercado. Eu entro na plataforma e vou procurar por preços baixos. Hoje já não é mais assim. Então, tem outros tipos de características que esses produtos vão ter para ser atrativo para um comprador ou não. Outra coisa que eu acho muito interessante, aqui a gente está falando de mercado B2B, né? Então, acho que é importante a gente comentar, é a parte de personalização. Hoje a gente vê um crescimento muito grande de um tipo de comprador que é o empreendedor também. Ou seja, empreendedores que estão lançando as suas marcas no mercado e que eles precisam de suppliers para poder produzir as suas marcas, para poder produzir o seu produto. Então, eles querem produtos que sejam personalizados, a possibilidade de fazer um private label. Então, isso também é uma tendência que tem aparecido cada vez mais dentro da plataforma e vai estar cada vez mais presente, né, dentro dessa esfera do B2B. E já agora, há aqui um ponto também acho que é importante, que são as quantidades mínimas, porque quando eu lido com alguns desses empreendedores que estão a começar a dar os primeiros passos e que vão à procura de indústria, que a maior barreira normalmente é realmente as quantidades mínimas que oferecem esse potencial empreendedor na personalização. Dentro da plataforma, há alguma recomendação de quantidades mínimas? Eu acho que cada vez mais estamos a reduzir as quantidades mínimas, a tentar chegar mais perto daquilo que é a expectativa do empreendedor, mas ainda assim é difícil, não é? Sim. Na verdade, é interessante essa pergunta, porque sempre falando de B2B, né, a gente espera que sejam grandes quantidades, o mínimo de compra. Mas, com certeza, a gente indica também para os nossos clientes que eles reduzam um pouquinho o primeiro impacto que o buyer vai ter, né? Ou seja, reduzam um pouquinho o MOQ deles,
para eles poderem ter uma primeira conversa com o comprador. Normalmente o comprador, quando ele vê um MOQ muito amplo e ele ainda não conhece esse supplier, ele fica um pouquinho retraído, tímido, né? Talvez eu vá escolher um outro supplier, porque talvez eu tenha a possibilidade de comprar uma quantidade um pouquinho mais baixa para mim poder provar. Então, a gente aconselha, claro, não vamos, né, exagerar um produto, mas de repente dá a possibilidade de fazer uma primeira ordem, uma primeira compra que seja um pouquinho mais reduzida para poder tirar essa primeira barreira com o comprador. Mas não vou te dizer assim, olha, tem que ser esse número aqui, porque cada categoria é uma categoria diferente. E depois, claro que tem a possibilidade de o supplier, o vendedor, ele vender só um produto. Então, ele pode escolher vender só um produto para o comprador, ele pode escolher enviar uma sample, né? Que seria Sim, uma amostra. Uma amostra. Sim. Então, nesse modo, ele consegue mostrar o produto de um modo, né, reduzido para o comprador consegue provar, entender a qualidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, para depois poder ter uma segunda ordem, uma segunda encomenda que seja de um tamanho mais interessante. Então, não teria um número certo ou errado, depende de categoria a categoria, mas com certeza é sempre o supplier que vai decidir depois qual seria o número, né, que eles também podem arcar. Claro, porque aqui em termos de compradores temos, imagina, empresas de todas as dimensões, não é? Desde que é um empreendedor que está mesmo a iniciar o seu próprio negócio, como temos empresas de grandes dimensões, não é? Que querem, se calhar, encher lojas inteiras, não é? Portanto, vamos ter aqui uma variedade muito grande de potenciais clientes. Eu acho que varia muito também, como tu mesmo disse, depende do vendedor, do tipo de empresa que está ali vendendo, depende da estratégia que eles têm como exportação. São empresas que são mais estruturadas, que já têm um bom número de compradores espalhados pelo mundo, então elas querem o comprador grande que vai comprar logo um container. São empresas pequenininhas que ainda têm que se afirmar dentro do mercado, então de repente eu começo com uma venda pequenininha para depois criar um vínculo com esse comprador e ter ordens, ter vendas mais frequentes. E não sei se vê isto na plataforma Alibaba.com, se é um número que vocês têm acesso, mas há aqui mais vendas dentro da Europa, quando falamos entre vendedores e compradores da Europa, ou diríamos que de fora da Europa comprar mais da Europa para exportar? Há aqui alguma ligação? Sim, não, é até uma pergunta bem interessante, porque na verdade quando a gente pensa na parte logística que a gente mencionou antes, é muito mais prático vender da Europa para a Europa, né? Ou seja, muitas empresas, quando elas entram na plataforma, elas entram já dizendo, eu quero focar na Europa. Ok, tudo bem, mas tem um mundo inteiro para te pensar. Tem um mundo inteiro que tu pode explorar. Mas sim, digamos que normalmente as primeiras vendas, elas são feitas dentro da Europa, quando a gente fala de vendedores europeus, por causa da facilidade. Mas isso não limita a alcançar outros mercados. Um outro mercado que é realmente muito interessante para os produtos europeus é o mercado americano, o mercado do Sudeste Asiático, a Europa em si, né? Mas também o Oriente Médio. São mercados que estão cada vez mais interessados aos produtos europeus. Sim. E agora, assim, um bocadinho polémica, não é, por acaso nunca se falou de política aqui, também não é essa a minha intenção, mas com esta novidade toda que estamos a ter, não é? Temos o Trump como presidente dos Estados Unidos e começa-se a falar muito das tarifas e das taxas de importação que possam existir. E da sua experiência, olhando para trás, numa questão de experiência, acha que isto vai ou não afetar, eventualmente, aqui os negócios? Eu, na minha opinião, acho que é mais barulho do que propriamente resultado final. Acho que é um bocadinho mais de assustar o mercado, mas poderá realmente ter um impacto, não sei. Pois então, aquilo que a gente acaba vendo, assim, pela experiência e por também ver já o que aconteceu em outros contextos históricos, né? Acho que isso pode acabar ajudando os nossos vendedores europeus. Porque a atenção da América, talvez alguns produtos que eles poderiam procurar na China, vai acabar sendo desviado para a Europa. De repente, fazendo um exemplo aqui, produtos como produtos industriais, né? Ou seja, maquinários, que às vezes algumas empresas americanas poderiam procurar na China pelo baixo custo, que ainda tem os compradores que estão procurando esse tipo de produto, que selecionam um produto em base ao preço, eles vão ser desviados a olhar a Europa, porque tem, digamos, não benefício, mas tem um push, né, para eles olharem outros mercados que não aquele chinês. Então, não sei, eu vejo um mercado interessante, né? Eu acho que não tem
por que os empreendedores portugueses se apavorarem. Eu acho que só tem... É uma um adaptação. pouquinho cauto, sim, a se adaptar, mas eu acho que não tem o porquê se apavorar. O mercado é o global, não é? Nós temos Sim. que aceitar que o é, não vamos voltar a ter fronteiras fechadas, não vamos voltar a, não é, Sim. deixar de nos conectar ainda por cima uns com os outros através do digital, portanto, mas é interessante ver que realmente algumas pessoas acabam por optar por este tipo de pressão para tentar ser um bocadinho protecionista do seu mercado, eventualmente um bocadinho nacionalista, mas nós acabamos sempre por ver tudo online, não é? E querer comprar de outros mercados. Não, eu até, desculpa, antes de tu passar para a próxima, eu acho que é interessante até falar sobre isso, porque às vezes, hoje, né, quando a gente fala de alguns produtos, o português, o mercado português, ele é muito forte. Quando a gente vai falar da cortiça, né, a parte de calçados, a parte de têxtil, ou seja, a gente sabe que esses são mercados, são produtos no qual o português é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala com o mercado global, com compradores globais, nem todos os compradores globais, eles sabem disso. Conhecem, claro. Então, até o fato de as empresas portuguesas entrarem numa plataforma como Alibaba.com, que tem uma ampla visibilidade, pode fazer com que os compradores globais consigam entender também o que eu posso comprar de Portugal, o que Portugal é interessante para mim. Porque talvez eles poderiam entrar em contato com vendedores italianos para procurar o calçado. Se eles sabem que também tem o mercado português que pode ser atraente para eles, eles já começam a se direcionar nesse mercado. Então, eu acho que toda essa parte meio, né, política, econômica, vem a ajudar com que outros mercados possam se destacar em algumas categorias. Claro, e posicionar-se melhor, não é, do que faziam no passado. Eu conheço moderadamente bem o textilar português e tem um potencial enorme. Aliás, já exportam muito para os Estados Unidos e tem ainda um potencial maior de chegar a outros mercados. E às vezes nós olhamos para o textil mais roupa, mas o textilar, o nosso textilar é fantástico, com qualidade extrema mesmo. E já existem muitas empresas com exportação para esses mercados e acho que outras poderão também seguir o mesmo caminho. Sim. E um pequeno médio empresário português que está aqui a dar os primeiros passos no Alibaba.com, quais é que seriam os conselhos? Ou seja, quem está aqui mesmo a começar, já falamos sobre colocar boas fotografias, colocar boas descrições. Faz sentido, isto é mesmo uma pergunta aberta aí, faz sentido o vendedor tentar contactar um seller ou não? Isso nunca acontece, nunca há eu me propor a vender a um comprador, na verdade, um vendedor propor-se a um comprador, isso também acontece? Não, perfeito. Dividi as perguntas, mas eu vou começar pela última, então. O que é interessante, a plataforma, ela te dá 2 modos diferentes para te entrar em contato com os compradores. Um deles é o modo clássico, ou seja, eu existo dentro da plataforma e vai ser tu, comprador, que vai fazer uma pesquisa no resultado de procura e vai me achar, vai entrar na minha página de produto, vai conhecer o meu produto e vai querer saber mais, vai entrar em contato comigo. Modo clássico. E a gente também tem uma página dentro da plataforma que se chama RFQ Market, que está para Request for Quotation, no qual eu que sou um comprador, B2B, que estou procurando produtos em grande quantidade, eu ainda não encontrei o produto que eu estou procurando, eu ainda não encontrei o supplier com quem eu gostaria de ter uma colaboração, então eu vou nessa página e eu vou fazer uma publicação de um pedido de cotação. Ou seja, oi, eu sou a Ana, eu trabalho para essa empresa, eu estou procurando esse produto nessa quantidade para ser enviado nesse país. Quem pode me dar uma cotação para um orçamento, né, para esse pedido? E aí, então, chega exatamente naquilo que é a tua pergunta. Ou seja, o vendedor que está presente na plataforma, ele pode sim ir nessa página, procurar quem são os compradores B2B que estão procurando o produto que eles estão vendendo. E aí, a gente pode fazer uma análise do perfil desse comprador, entender quem eles são, entender se são compradores específicos de setor, se são, de repente, compradores que procuram trending products, ou seja, agora está na moda isso, eu vou procurar isso porque, de repente, eu tenho um site, alguma coisa para vender. Ou se realmente não, eu sou um comprador desse setor e eu só procuro esse tipo de produto. E aí a gente consegue avaliar aquele perfil desse comprador, ver se é um comprador interessante com quem o seller gostaria de colaborar, e aí assim poder mandar uma mensagem: oi, eu sou a Vera dessa empresa,
esse é o meu produto que eu acho que faz um match interessante com aquilo que tu está procurando, esses são meus contatos e a gente pode conversar. Então, sim, é possível e faz todo sentido entrar em contato com os compradores B2B dentro da plataforma. Ok. E agora para quem está a começar? Isso, perfeito. Voltando à pergunta anterior. Então, para quem está começando, né? Primeira dica é, começa. Não fica achando que tu ainda não está preparado, né? Não acha que é um bicho de 7 cabeças. O online hoje, ele está cada vez mais presente dentro das estratégias de exportação das empresas. Hoje, quando a gente fala de online, não é mais futuro, né? É presente. Se tu não fez agora, tu já está atrasado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Começa. Começa sem estar pronto, mas começa. E aí, depois, falando de dicas um pouquinho mais práticas, seriam dicas mais voltadas para presença desse comprador, desse cliente, né, desse vendedor dentro da plataforma, ou seja, prestar atenção naquela que é a presença deles na plataforma, criar uma presença profissional, porque esse vai ser o bilhetinho de visita deles, né, quando o comprador ele chega dentro da plataforma e encontra esse vendedor. E, digamos, ter uma presença profissional com todas as informações necessárias sobre o produto, fotos bem feitas, isso já ajuda muito. Um outro ponto que eu acho interessante seria ter alguém dentro da empresa que seja responsável pelo projeto. Porque muitas vezes as empresas elas entram dentro da plataforma achando que as coisas vão acontecer por si só. Não! Sinto dizer, mas não é assim. Então tem que ter alguém que seja responsável pelo projeto, que leve adiante o tudo, que fique lá encarregado de todos os dias entrar no account, dar uma procurada naqueles que são os compradores que fizeram pedidos de orçamento, né? Mas também os compradores que entraram em contato direto para poder responder eles em tempo rápido. Então, isso é importante. E um outro ponto seria aquele de realmente pensar no projeto online como um projeto a médio e longo prazo. Ou seja, hoje o online não é fazer assim e tá tudo feito. Acho que tu sabe melhor do que eu, né, Vera? Já tá nessa trajetória há um bom tempo ensinando também sobre isso. Então, o online, ele é um percurso. A gente entra, a gente entende aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a gente entende como nos apresentar dentro do novo mercado, né? Entende como a gente vai conseguir entrar em contato de maneira eficiente com os nossos compradores. E aí sim, aos poucos a gente consegue não só atingir o nosso público-alvo, mas também consegue entrar em contato, desenrolar uma negociação e concluir depois as vendas. Claro que a gente aqui, uma coisa que é importante também mencionar, a gente não quer deixar os nossos clientes sozinhos, né? Ou seja, o empreendedor, quando ele entra na plataforma, ele não vai estar abandonado. Eu mencionei antes, a gente tem nosso parceiro dentro do mercado português, que é a Ousen. Eles estão com a gente aqui realmente dando um suporte a 360 graus para os nossos clientes, para não abandonar eles, pegar eles pela mão realmente e ensinar tudo. Ou seja, não só como gerenciar o account, como a plataforma funciona, mas também como poder analisar os dados que a plataforma vai dar para eles e poder usar isso ao favor deles. Ou seja, levar toda essa informação que eles conseguem tirar da plataforma para poder ter um impacto maior nas vendas, para poder atingir o mercado mais indicado, o mercado mais em linha com os produtos. Ou seja, a gente tem a Ousen aqui que consegue nos suportar a 360 graus para não só educar os nossos clientes, mas também a parte um pouquinho mais manual, que a gente chamaria, que é a parte de criação do site desse cliente dentro da plataforma. Ou seja, o cliente consegue ser assessorado em todos os sentidos aqui e ter não só uma presença profissional, mas também ter todo o conhecimento necessário para poder levar adiante o projeto. E o suporte, não é? Porque aquilo que eu sinto muitas vezes é quando olhamos para uma plataforma internacional, aquilo que me vão dizendo muitas vezes é mas como é que eu consigo ter suporte? Eu tenho que falar inglês, tenho que falar com alguém noutra língua? Não, temos aqui alguém que pode prestar esse suporte, não é? Dar esse apoio. E realmente o nosso tecido empresarial é formado por pequenas e médias empresas, muitas delas com uma pessoa, não é? E é muito importante ter mais pessoas a ajudar na execução. É realmente um dos erros que eu vejo a ser cometido, é não ter ninguém para liderar o projeto. Independentemente do marketplace que for, é preciso ter pessoas a encabeçar, pessoas já com experiência, eventualmente no digital, que possam levar mais à frente, não é?
este projeto não é só colocar lá os produtos e vamos para casa esperar Sim. que as ordens caiam, não é? Além deste erro, que outros erros é que acha que, ou que vê que sejam assim mais cometidos aqui no arranque? Muitas vezes é que acho que o problema maior é o arranque, depois já ganhamos habituação. Sim. Bom, acho que o primeiro a gente já falou, né? O fato de como se a gente construísse uma loja física. Coloco lá todos os produtos e não tem ninguém para atender. Como é que a gente vai fazer a venda, né? Não tem nada para a gente poder levar adiante o interesse desse comprador. Mas, respondendo a tua pergunta, acho que tem outros pontos que eu vejo que os clientes, às vezes, por ter aquela mentalidade um pouquinho fechada, achar que aquilo que eles faziam antes tá bom e vai continuar funcionando, não querer evoluir, essa acho que poderia ser um erro, né? Querer continuar fazendo aquilo que eles já faziam, mas quando a gente realmente fala do digital, no momento que eles já estão dentro da plataforma, um erro seria não investir na presença, né, profissional, ter informação clara sobre os produtos, fotos de qualidade. Isso é o principal, eu não posso deixar de repetir isso. E o segundo ponto é a parte de ter realmente uma estratégia de marketing que possa acelerar o processo deles dentro da plataforma para poder levar eles mais longe. Porque, com certeza, eles podem fazer muito com tráfego orgânico na plataforma, mas o percurso é um pouquinho mais longo. Porque a gente precisa esperar com que o algoritmo funcione para levar eles na direção certa, né? Com o advertising, a gente consegue dar uma empurradinha ali dentro do sistema e fazer com que o meu produto apareça dentro desse mercado, porque é o mercado no qual eu tenho interesse. Eu não tenho que esperar que o mercado tenha interesse no meu produto para mim poder receber tráfego desse lugar. Então, acho que a parte de construir uma estratégia de marketing é muito importante. E o ponto que a gente já mencionou, ter um suporte, né? Confiar em alguém que já está no mercado, que já conhece bem como fazer com que a presença de vocês possa trazer fruto. Então, confiar em alguém que já esteja dentro do mercado, que é, no caso, o nosso parceiro aqui dentro do mercado português, que é a Ouse. Bem, Ana, estamos no final do episódio, passou muito rápido, passa sempre. É uma boa conversa, foi uma boa conversa, obrigada pela disponibilidade. Há alguma mensagem final que queira passar a quem ouvir este podcast? O site alibaba.com, claro, mas depois outras recomendações ou ligações que possa recomendar. Perfeito. Bom, acho que a dica principal é que ela comece hoje. Comece sem estar pronto. A gente tem todo o suporte aqui para ajudar vocês a ficarem prontos para poder realmente desfrutar ao máximo daquilo que é a plataforma. E eu acho que um ponto importante da gente mencionar é realmente que o nosso time está aqui para não deixar vocês sozinhos, para fazer com que vocês levem o negócio de vocês para um next step. Então, a gente está realmente aqui para dar esse suporte, esperando que o mercado português, as categorias portuguesas sejam cada vez mais reconhecidas mundialmente. E aí, não sei, vou até te perguntar aqui, Vera, é possível dar um link para eles poderem se registrar? E aí, a gente conseguir contatar eles com o nosso time? Sim, eu coloco na descrição do episódio, claro que sim. Perfeito, claro que sim. Então tá lá o link, vai ficar o link na descrição. Entrem lá, vocês vão se registrar dentro da plataforma e aí o nosso time entra em contato com vocês para ver quais são, digamos, as necessidades de vocês, para conhecer um pouquinho melhor o negócio de vocês e poder assessorar vocês no melhor modo possível nessa entrada dentro da plataforma, nesse começo dessa trajetória dentro do online. Muito obrigada. Obrigada. Bem, obrigada desse lado. Quem ouviu, comentem, partilhem, deixem nos comentários outras coisas que gostariam de saber sobre a plataforma alibaba.com, que eu depois pergunto à Ana e respondo. E mais uma vez, obrigada e até à próxima.